pessoal, sou o professor Wagner. O intuito dessa apresentação é realizar uma análise qualitativa e quantitativa da prova de matemática para o concurso público da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, prova que ocorreu domingo, dia 29/1/2023, organizado pela FUMARC, para o cargo de Técnico de Apoio Legislativo. A ideia dessa apresentação é apresentar duas propostas de recursos para duas questões que, no meu entendimento, elas contêm vícios, portanto, passível de recurso, e também aproveitar a situação e corrigir e comentar todas as 10 questões cobradas nessa prova. No momento posterior, farei um vídeo para resolver, comentar e também apresentar recurso para 6 questões de raciocínio lógico dessa mesma prova cobrada no domingo, dia 29 de janeiro de 2023. Ok? Iniciaremos essa apresentação realizando uma análise qualitativa e quantitativa da prova de matemática. Posteriormente, abordaremos alguns apontamentos de vícios encontrados na bibliografia sugerida. Vamos realizar duas propostas de recurso para duas questões de matemática. Essas questões contêm vícios, tanto na extrapolação do edital, quanto também vícios encontrados em relação à clareza, objetividade e a perda de isonomia do processo seletivo. Então, quando a gente diz que uma questão contém vícios, ela é passível de recurso. E aí a gente não está com a garantia que a questão seja anulada. E aí cabe à banca organizadora analisar o recurso, por isso que é muito importante que você fundamente bem o seu recurso. Através dessa apresentação, deixarei na descrição do vídeo todo o arquivo, ou seja, o material de apoio para que você possa fundamentar o seu recurso, e aí a gente vai discutir isso ao longo da apresentação. Se você discorda, obviamente você vai fazer as suas considerações, mas é o que eu vislumbrei da prova de matemática, duas questões passíveis de recurso. Ressaltando que a prova de raciocínio lógico, a gente tem ali 6 questões com vícios, portanto, 6 questões passíveis de recurso. Novamente, quando eu digo questões com vícios, é que a gente tem condição de fundamentá-las com uma argumentação lógica, com a referência bibliográfica, mostrando a falta de clareza, a falta de objetividade. Tem uma que nem tem resposta correta para a alternativa, extrapolação do edital. Então, tudo isso a gente aborda nas questões. Então, eu acredito que as questões elas foram realizadas de forma bem coerente pela banca, mas alguns apontamentos de vícios vale a pena a gente ressaltar aqui. Caso você tenha interesse, você pode fundamentar o seu recurso. Finalizando a nossa apresentação, vamos solucionar, vamos comentar todas as 10 questões de matemática. Ok? Quais foram as impressões que eu tive da prova de matemática? 8 questões, elas apresentaram níveis de cobrança adequado com o conteúdo programático. Portanto, essas 8 questões não tem como questionar. Inclusive, cada uma delas tem uma única resposta diante da solução que a gente vai apresentar na sequência dessa apresentação. E as questões não extrapolam o conteúdo programático. Mas temos uma questão de matemática financeira com um nível mais elevado. Essa questão ela realmente extrapola o conteúdo programático, portanto, passível de recurso. Existe uma questão bastante tranquila, com nível fácil, de sequências lógicas, mas, portanto, a gente percebe que ela também extrapolou o conteúdo programático. É uma questão também passível de recurso, vou mostrar com uma argumentação bem lógica, associando tanto o conteúdo programático quanto a bibliografia sugerida, mostrando que realmente essas duas questões elas não deveriam estar na prova de matemática. Ok? No âmbito geral das 10 questões, no meu entendimento, a FUMARC ela distribuiu muito bem as 10 questões. Nos 11 tópicos presentes no conteúdo programático, 9 foram contemplados. Faltaram questões apenas de análise combinatória e probabilidade, e também de geometria plana, principalmente no tópico específico relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Lembrando que, quando a gente fala em uma questão com vício passível de recurso, não significa que ela será anulada com probabilidade 100%. Isso vai depender muito do seu recurso,
bem fundamentado, cresce essa probabilidade. Ok? Muito bem. Fazendo aí, então, uma análise das duas provas, tanto de matemática quanto da prova de raciocínio lógico, percebemos então que a questão de matemática 35 do caderno de prova 101, ela contém vício passível de recurso. Vamos mostrar na sequência. E também a questão 37. O que trouxe aí um pouco de curiosidade, talvez poucas pessoas estão comentando, é a prova de raciocínio lógico. Fiz uma análise bastante criteriosa e observei que 6 questões são passíveis de recurso. Obviamente, a banca não vai anular essas 6 questões, mas eu vou apontar esses vícios, vou apontar que elas são passíveis de recurso. Alguma dessas questões, a probabilidade é muito grande de anulação. Inclusive, uma delas, existe uma probabilidade quase próxima de 100%. A gente não pode dizer 100%, que depende do seu recurso e depende também da banca organizadora. Mas no próximo vídeo, a gente vai organizar, na segunda parte, as soluções da prova de raciocínio lógico, juntamente com essa análise argumentativa, associando também o conteúdo programático de raciocínio lógico com as referências bibliográficas. Tranquilo? Muito bem. Em relação aos conteúdos programáticos e bibliografia sugerida, tivemos aí 11 tópicos no conteúdo programático de matemática. Primeiro, linguagens de conjunto. Segundo, a parte envolvendo conjuntos numéricos. Terceiro, razões e proporções. Quarto, porcentagem, juros simples e compostos. Vamos nos ater a esse tópico número 4, para que a gente possa mostrar a fundamentação do recurso da questão de matemática financeira. 5, as equações, inequações e sistemas, primeiro e segundo grau. 6, relações e funções, principalmente as funções de polinomiais de primeiro grau e de segundo grau, função afim e função quadrática. Plano cartesiano, gráficos, enfim. Vamos nos ater também ao item 7, progressões aritméticas e geométricas, para a gente também associar a questão de sequências lógicas, que será bem organizada aí a parte da fundamentação argumentativa para o seu recurso, caso você tenha interesse. 8, não tivemos questões de análise combinatória e probabilidade. 9, questões envolvendo noções básicas de estatística, tivemos uma questão envolvendo média aritmética. Item 10, tópico 10 do edital, não tivemos questões de geometria plana, nem relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. E por fim, tópico número 11, sistemas de conversões de medidas linear, superficial e volumétrica. Tivemos uma questão envolvendo o tópico 11. Perfeito? Com relação à bibliografia sugerida, no meu entendimento, a FUMAC cometeu algumas falhas bastante graves. Ela apresenta 3 referências bibliográficas e na primeira, do Luiz Roberto Dante, Contexto e Aplicações, ela não menciona o volume, se é volume 1, se é volume 2, se é volume 3, se é uma coleção com todos os 3 volumes. Então já é o primeiro erro cometido pela banca. O segundo é que todas as 3 referências bibliográficas não têm nem o ano e nem edição. E isso é muito sério, é um erro grave. Está fora, inclusive, das normas da ABNT. Então isso fere o princípio da isonomia do concurso. Um candidato que tem interesse em fazer o seu recurso, ele não tem como se apoiar, porque é uma referência bibliográfica em aberto, inclusive ferindo as próprias normas da ABNT. Trouxe aqui, inclusive, veja só, 4 coleções, né, que estão aí associadas à primeira referência bibliográfica. A pergunta é, quais desses 12 livros teremos que apoiar para fazer a nossa situação de recurso? Se ele não menciona, né, ele deveria colocar tanto o ano quanto a edição e os volumes que estão presentes nessa primeira obra, nessa primeira referência bibliográfica. Em relação à segunda referência, veja, existem 4 volumes únicos que eu apresento aqui, existe até mais, do Luiz Roberto Dante. E qual é o volume que ele está se referindo? Se não tem o ano e também não tem a edição. Você que vai propor aí um recurso, você fica sem saber qual vai ser a sua referência. Isso fere o princípio da isonomia do processo seletivo. E
Também para a obra da FTD, veja, ele também aborda aí o volume único, uma nova abordagem do Bongiorno e de Giovanni. Separei 3 volumes aí, que são volumes únicos, que também estão de acordo com a redação. Qual que eu vou me apoiar para fazer o recurso? Então perceba que só pelo fato de ter essas referências em aberto, né, ferindo as normas da BNT, você pode se apoiar no seu recurso mostrando isso também, né, para a banca, provocando ela, mostrando, você quer que eu organize um recurso fundamentado, sendo que você não me dá a oportunidade de uma referência coerente, especificando o ano, especificando a edição, especificando o volume. Então, já partimos do princípio que existem vários erros graves aqui que comprometem as proposituras aí dos recursos. Ok? Para efeito de comparação, vamos apresentar as referências bibliográficas do raciocínio lógico. Nós vamos apresentar um vídeo em separado para a prova de raciocínio lógico, mas só para mostrar a comparação entre as referências bibliográficas de matemática com as que foi apresentada no raciocínio lógico. No raciocínio lógico, todas as 3 obras foram mencionadas o ano. A primeira 2002, a segunda 2011 e a terceira 2009. Aí fiz até a ilustração dessas 3 obras. Só não foi mencionado as edições na primeira e na segunda referência bibliográfica. Somente foi mencionado na terceira, quarta edição. Nesse caso, existe realmente um erro, existe uma falha, porque não está dentro das normas da BNT, mas acredito que não vai ferir tanto quanto os recursos de matemática. Porque nesse caso, você tendo aí essa referência do ano de 2002, qualquer edição que você buscar, você tem como argumentar. O problema é quando você tem várias obras diferentes, de edições diferentes e de volumes diferentes, que foi o caso na matemática. Então, nesse caso, a gente tem condições de argumentar tranquilamente usando essas 3 obras. Basta você pegar uma determinada edição, né? Por exemplo, na primeira e na segunda, você pega a edição que for adequada, você faz a sua referência através dela. Né? Já que na terceira referência bibliográfica ele já menciona a edição. Perfeito? Muito bem. Em relação aos recursos, o que é importante para que você possa fundamentar o seu recurso? Separei aqui, que está dentro do edital, algumas informações relevantes, principalmente no item E. Dos recursos, está no item 11. O E, questões e gabarito da prova objetiva. Existem recursos para isenção de taxa de inscrição, enfim, nós vamos nos ater ao item E. Temos também que o prazo para apresentação dos recursos será até o 2º dia útil. Então, essa é uma informação relevante. Como a publicação dos gabaritos ocorreu dia 31 de 1 de 2023, você tem como fazer o seu recurso até às 23 horas e 59 minutos do dia 2 de fevereiro de 2023. Outras informações importantes do recurso. Veja que a gente precisa obedecer a alguns critérios, algumas especificações. Não pode ter identificação do candidato no corpo do texto da argumentação do recurso, você não pode colocar o seu número de inscrição, nem o seu nome. Quando você entra no link para fundamentar o seu recurso, você vai colocar provavelmente o número de inscrição, todos os dados, mas no corpo do recurso, da fundamentação, não pode ter identificação. Se tiver, o seu recurso não será nem lido. Essa é uma informação relevante. A partir de agora, vamos iniciar a apresentação das soluções, com comentário das questões, de forma bem dinâmica, dentro das possibilidades que a gente tem, dando ênfase nas questões 35 e 37, que serão apresentados aí propostas de recurso para elas. A questão 31 trata-se de uma questão envolvendo decomposição de número natural em fatores primos, múltiplos e divisores. Esse print foi retirado do conteúdo programático. Qual foi a pegadinha para essa questão? É que o n não está sendo decomposto em fatores primos. Veja, o número 4 é um número composto. Temos que fatorar o número 4, que é 2 a segunda, dentro ali do parênteses elevado à terceira. E aí sim,
ele vai ser decomposto em fatores primos, em produto de fatores primos. Como 2 elevado ao quadrado elevado à terceira, eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes, vai ficar 2 à sexta. Então o n vai ficar 2 elevado a x vezes 2 à sexta vezes 5 à quarta. Como a base 2, fator 2 é comum, posso repetir a base e somar os expoentes, ficando com 2 elevado a x mais 6 vezes 5 à quarta. E aí, como ele menciona na questão, para que a gente encontre a quantidade de divisores, primeiro o n tem que estar decomposto em fatores primos. A gente vai pegar os expoentes de cada um desses fatores primos e somar 1. Veja, x mais 6 mais 1 e depois 4 mais 1 e multiplicar. O resultado desse produto que vem do princípio de contagem, porque a gente tem, por que mais 1? Porque a gente tem os fatores, no caso do 2, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, então inicia do zero, por isso mais 1. Vamos pensar no 5 a 4. 5 a 4 ele é múltiplo do 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, 5 elevado a 4. São 5 possibilidades. De acordo com o princípio multiplicativo, a gente vai efetuar esse produto, igualar com 80. Tudo isso está mencionado na redação da questão. Ficando então com x mais 7 vezes 5 igual a 80. Como o 5 está multiplicando, ou eu posso dividir toda a equação por 5. Vamos ter x mais 7 igual a 16. Como dividir 80 por 5? Você divide 50 por 5, que é 10. Falta 30 por 5, que resulta em 6. Por isso, 10 mais 6, 16. Vou subtrair 7 em toda a equação. Eu vou ter, ou, em outras palavras, passar o 7 para lá subtraindo. X igual a 9. Nesse caso, o gabarito para essa questão é Marta não respondeu corretamente, já que o valor correto é x igual a 9. X é 9. Gabarito letra C, confere com o gabarito oficial. Questão 32. Trata-se de uma questão envolvendo sistemas de conversões de medidas linear, superficial e volumétrica. A questão pede o volume de água que estará no tanque em decímetros cúbicos após vários procedimentos. Então vamos tentar transformar todas essas medidas em decímetros cúbicos. 1 litro é 1 decímetro cúbico, 1 litro. Portanto, 2 litros, 2 decímetros cúbicos. Agora, 0,0000036 decâmetros cúbicos, precisamos passar para metros cúbicos. Como é uma medida volumétrica, vou deslocar 3 casas. Estaremos em metros cúbicos. Mais 3 casas, decímetros cúbicos. Portanto, 3,6 decímetros cúbicos. Basta deslocar 6 casas para a direita. 6 decilitros é a mesma coisa que 0,6 litros. Desloco uma casa para a esquerda porque é uma medida linear. Mas eu preciso em decímetros cúbicos. Mas como 1 litro é 1 decímetro cúbico, 0,6 litros, 0,6 decímetros cúbicos. Precisaremos transformar também 1.600 mililitros em litros. Basta dividir por 1.000 ou deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. E 1,6 litros é exatamente 1,6 decímetros cúbicos, pois 1 litro é 1 decímetro cúbico. Precisamos também pegar a metade de 1,6 decímetros cúbicos, porque ele menciona no último item que vai despejar a metade no tanque, então 0,8 decímetros cúbicos. E aí, usando essa proposta oferecida pela questão item por item, a gente vai somar os 2 litros que vão estar lá no tanque com os 3,6, depois retirar 0,6, depois acrescentar a metade de 1.600, que é exatamente 0,8 decímetros cúbicos. Perceba que 3,6 menos 0,6 é 3, mais 2 é 5, mais 0,8, 5,8 decímetros cúbicos. Marcaremos, portanto, a alternativa C, que de fato é o gabarito proposto pela organizadora de forma oficial. Muito bem. Questão 33, trata-se de uma questão envolvendo linguagens de conjunto, operações com conjunto, diagramas e também porcentagem. Então temos aqui as informações, existem interseções entre esses conjuntos, onde P eu estou representando por política, H por humor e R religioso. Tem também a parte do nenhum. Conjunto universo é 100%, a gente inicia sempre pela interseção dos três, que é 7%.
oferecem conteúdos de política, humor e religioso. Vou colocar 7% nessa região que contempla a interseção dos três conjuntos. Depois vou para 19%, humor e religioso. E aí eu tenho que colocar 12% na região para somar com 7%, obter os 19%. Depois 15% preferem canais envolvendo política e religioso. Vou colocar, se são 15, vou fazer 15 menos 7, sobram 8%, que tem aí relacionado a política e religioso. E a última interseção 2-2, 12 preferem política e humor. Como eu já tenho 7 na interseção 3-3, faltam 5%. Agora eu continuo nas regiões onde só tem ali a condição de ser só política, só humor e só religioso. Mas ele deu o valor total. 35 oferecem conteúdo religioso. Como nós já temos ali 27 para 35, faltam 8 na região separada que a gente mencionou. Subindo 55, conteúdos de humor. Veja, nós já temos 19, 24, para 55 faltam 31. Só fazer 55 menos 24. Por fim, 40% política. Nós já tínhamos 7,5, 12, mais 8, 20. Faltam 20 para completar 40. E aí uma forma fácil de somar toda essa parte para encontrar nenhum. Veja, a gente sabe que o maior número que tem em percentual ali é 55%. Eles estão representando no humor. Então a parte do conjunto de humor já temos 55. 55 mais 20%, 75. 75 mais 16, a gente vai para 91%. Faltam 9% para completar 100%. Então nenhum representado aí por 9%. Uma boa maneira para resolver essa questão é usando as proporções. Não precisa usar as regras de 3. Você pode trabalhar com as regras de 3. Mas veja que a proporção você tem uma confiança maior no cálculo e você consegue organizar melhor a sua operação mental. Veja, se 9% é nenhum, são as 135 pessoas, a ideia é calcular agora 1% dividindo 9% por 9. E aí eu divido 135 também por 9. Como dividir 135 por 9 de forma fácil? Divido 90 por 9, que dá 10. Já dividi 90, faltam 45 por 9, que dá mais 5. Portanto, 10 mais 5, 15. Então veja a proporção, 9% é 135. 1% que é dividir por 9, eu divido 135 por 9 também. E aí agora eu calculo os 100%. Mas primeiro vamos passar para 10%. 10% é multiplicar por 10, 150. 30% é 450, porque basta multiplicar por 3, 150 vezes 3. E aí 31 basta eu somar os 30% mais 1%. É 450 mais 15, 465. Ou seja, o cálculo mental você consegue resolver. Mas é óbvio, se você quisesse resolver por regra de 3, também dá. 9% equivale a 135, 31%, que é a parte que envolve aí apenas conteúdo de humor, porque ele só pede conteúdos de humor, não entra as interseções, é somente humor, 31 seria X. O seu cálculo talvez dê mais trabalho, mas você vai chegar nos 465. E a alternativa para essa questão é a letra B, está de acordo com o gabarito oficial da FUMAR. Ok? Questão 34. Trata-se de uma questão envolvendo progressão aritmética e sistemas de primeiro grau. No meu entendimento, é uma questão que dá um trabalhinho, mas vamos por partes aí, cada um dos termos. É uma situação de poupar alguns meses, então a gente vai ter que montar o sistema. 11º mês e 19º mês resulta no montante de 480. Então, o A11 mais o A19 é 480. Poupando o 7º mês mais o 15º, a soma de A7 mais A15, 360. Agora vamos transformar cada um desses termos em relação a A1 e a razão. Então, por exemplo, o A11 é o A1 mais quantos saltos eu preciso chegar lá no 11º termo? 10 vezes R. Porque a N é A1 mais N menos 1 vezes R. Usando o raciocínio lógico,
o A11 vai ser o A1 mais 10 vezes R. O A19 é A1 mais 18R, sempre uma defasagem de 1. O A7 é o A1 mais 6R. E o A15 é o A1 mais 14R. Então, melhorando o sistema, o A11 vai ser A1 mais 10R, o A19 é o A1 mais 18R, somando 480. O A7 é o A1 mais 6R, o A15 é o A1 mais 14R, 360. Somo o A1 com A1 na equação de cima, vai dar 2A1. Somo 10R mais 18R, 28R, igual a 480. Na segunda equação, A1 mais A1, 2A1. 20R, que é 6R mais 14R, igual a 360. Subtraindo essas duas equações no sistema, teremos 2A1 com 2A1, cancelo. 28R menos 20R dá 8R, igual a 480 menos 360, 120. Portanto, 120 dividido por 8, você vai simplificando, dá 60 quartos, 30 sobre 2, resultado da razão, 15. Substituindo o 15 lá na equação número 2 do segundo sistema, veja, temos o primeiro sistema lá em cima, o segundo, a segunda equação eu vou substituir a razão igual a 15. Então, se eu tenho o segundo, na verdade eu vou pegar o terceiro sistema que já está pronto ali, 2A1 mais 20R igual a 360, que tem os menores números de todos que estão envolvidos. Vou substituir o R igual a 15, então 20 vezes 15 é 300. 2A1 é 60, fazendo aí a operação nessa equação. Dividindo aí toda a equação por 2, A1 igual a 30. Então já temos o A1 30, a razão 15. Então a nossa progressão ela começa do 30, PA 30, depois mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 75. Eu preciso achar o 20º termo, porque é a situação que será poupada no 20º termo. Então, o A20 vai ser o A1 mais 19 vezes R, sempre uma defasagem de 1. Sempre usando, se você quiser usar a fórmula, AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o AN é A20 igual a A1 mais 20 menos 1, por isso 19 vezes R. Substituindo o A1 e o R, veja, A20 é igual a o A1 vale 30, mais 19 vezes a razão que é 15. Portanto, o A20 vai ser 30 mais. Como multiplicar 19 vezes 20 de uma forma bem tranquila? Basta você fazer 20 vezes 15, que dá 300. Só que você aumentou o 15, porque ao 19 você aumentou para 20, você aumentou 1 vezes 15. Então 20 vezes 15 é 300, menos os 15 que você aumentou, você vai ter 285. Somando com 30, o A20 é 315. Existe agora como você somar os extremos e depois multiplicar pela metade da quantidade de termos, que é a expressão de Gauss. Como o A1 é 30 e o A20 é 315, eles estão nos extremos. Os próximos também somados vão ser sempre constantes. Você pode somar o 30 com o 315, que dá 345, e aí você multiplica por 10. Mas você pode utilizar a expressão da soma dos 20 primeiros termos, o A1 mais o A20 vezes N sobre 2, que é exatamente a soma de Gauss. O A1 vale 30, o A20 315, o número de termos são 20 dividido por 2. Essa operação você vai ter 315 mais 30 é 345, o 20 simplifica com 2, que é 10, 345 vezes 10, 3.450. Marcaremos a letra C, confere com o gabarito oficial da FUMAC. Perfeito? Questão número 35, no meu entendimento é uma questão que contém vícios, portanto, passível de recurso, já que ela extrapola o conteúdo programático. Veja que a questão ela tem aí uma associação de uma sequência de letras, assembleia, depois uma repetição novamente, assembleia, e assim sucessivamente. E ele pergunta qual é a 123ª letra. Veja que esse tipo de questão está associada às questões envolvendo sequências lógicas de números, letras, palavras, poderia até ser figuras. É um raciocínio sequencial envolvendo padrões lógicos.
E esse tema não está presente no conteúdo programático de matemática. No conteúdo programático de matemática, nós podemos perceber progressões aritmética e geométrica. E essa questão não é de progressão aritmética e nem geométrica. Portanto, essa questão extrapola o conteúdo programático do edital. Depois eu vou mostrar todos os 11 tópicos e vou mostrar que nenhum deles está associado a essa questão. E a gente tem que pensar de forma análoga, pense comigo, se eu tenho uma questão de raciocínio lógico que está lá dentro da prova de língua portuguesa, veja, um problema de lógica, um problema de matemática que está lá dentro da língua portuguesa, um conceito que não tem relação nenhuma com a língua portuguesa. E aí você não vai pedir anulação da questão? Óbvio, ela extrapola o conteúdo programático de língua portuguesa. Muitos poderiam estar pensando, mas professor, esse tema ele está vinculado ao raciocínio lógico. Tudo bem, mas a prova que nós estamos fazendo análise é de matemática. Então, temos que ter o conteúdo programático associado a todas as questões cobradas na prova. Se tiver uma questão que não está lá, ela está extrapolando o conteúdo programático. Esse é o meu entendimento. Pode ser que a banca ela não anule essa questão, mas se você fizer um recurso muito bem fundamentado, usando essa relação e pegando inclusive as referências bibliográficas que eu vou mostrar na sequência, a probabilidade dessa questão ser anulada com o seu recurso bem fundamentado, ela cresce de forma bem exponencial, ok? Mas é realmente uma questão bem tranquila, vamos à solução dela, mas no meu entendimento ela deveria ser anulada, porque ela fere a isonomia do processo seletivo nessa extrapolação. Veja só, a palavra assembleia, existe aí a separação de 10 em 10. Então uma boa ideia para resolver essa questão sem utilizar operação alguma, só o cálculo mental, é que a 10ª letra é a A 20ª é onde finaliza a sequência, a 30ª letra é a 40ª é a A, então a gente pode pensar que a 120ª letra é a A. E aí a gente está diante de uma finalização de um bloco. Qual vai ser a 121ª? Vai iniciar um novo bloco, também vai ser a A, o início da Assembleia. Depois a 122ª vai ser a letra S. E depois novamente a 123ª, a letra S. Essa é uma maneira bem simples de resolver essa questão. Você pode também pegar 123 e dividir por 10, encontrar o resto e deslocar 3 casas, A, depois S, depois S. Então a 123ª é S, gabarito é a letra D. Está de acordo com o gabarito oficial, mas no meu entendimento essa questão ela cabe recurso, e se você fundamentar bem o seu recurso mostrando essa situação, provavelmente essa questão poderá ser anulada. Avaliando os conteúdos programáticos e a bibliografia sugerida do edital envolvendo a prova de matemática, a gente vai poder enriquecer ainda mais o nosso recurso da seguinte forma. Veja que a questão 35, ela tem ali uma cobrança de a descoberta de um padrão lógico, de uma sequência lógica, e isso não está vinculado a nenhum dos 11 tópicos do edital. Veja, o tópico 1, linguagem de conjuntos, não tem relação alguma. Talvez a gente tenha aqui uma relação muito pequena do item 2, né, envolvendo múltiplos, uma divisão com o resto, mas a busca do padrão lógico, a busca da sequência lógica da assembleia, a busca desse fenômeno periódico, que é um raciocínio sequencial, isso não está presente no item 2. O item 3 é de razão e proporção, não tem relação alguma. O item 4 de porcentagem não tem relação também. Equações muito menos, funções muito menos. Talvez se aproxima mais de progressões aritméticas e geométricas, mas a questão em debate, ela não é nem de progressão aritmética e nem de progressão geométrica. Análise combinatória e probabilidade, as relações aqui são bem distantes, porque probabilidade é uma razão. Análise combinatória envolve arranjos, combinações, permutações, muito mais amplo do que está sendo pedido, que é um padrão lógico que não está presente na análise combinatória. Noções básicas de estatística também não, muito menos na geometria plana e também nas conversões de medidas. Então, os únicos tópicos que talvez se aproxime, mas não complete totalmente a questão,
seria aí não complete no seguinte sentido. No 7 não tem relação alguma. Talvez, voltando no tópico 2, existe uma operação que é feita ali numa divisão com o resto. Apenas isso. Essa é uma das competências da questão. Mas e a busca do padrão lógico? E a busca do raciocínio sequencial, do fenômeno periódico? Isso não está presente no edital de matemática. Portanto, no meu entendimento, a questão deve ser anulada. Se você fizer o seu recurso bem fundamentado, a probabilidade é alta. Para reforçar ainda mais a proposta de recurso para a questão número 35, temos aí as referências bibliográficas, mas nem precisamos delas. Por quê? Porque por si só, vendo o conteúdo programático, a questão ela extrapola o conteúdo programático, por si só a questão já deveria ser anulada. Mas aqui a gente reforça essa situação da referência bibliográfica, que faltou aqui o ano e a edição, então já existe aqui um erro por parte da FUMAC em relação às referências bibliográficas. E se a gente pegar todas essas obras, eu conheço bem elas, em nenhum momento é mencionado parte dessas obras que faz menção a sequências lógicas, padrões lógicos, fenômenos periódicos, essa parte sequencial envolvendo números, letras, palavras e figuras. Então, nesse caso, no meu entendimento, essa questão deve ser anulada. E aí você pode utilizar esse material para buscar aí, descrever com muita ênfase, colocar prints dos livros, da forma que você achar conveniente. Ok? Questão 36. Trata-se de uma questão envolvendo funções reais de primeiro e segundo graus e seus gráficos. Temos que tomar cuidado nessa questão, porque ela menciona a questão de vendas associada a contratos firmados. Então, a gente não pode ter contratos negativos e nem contratos com números decimais. Por exemplo, firmei 1,7 contratos. Então, os contratos só podem ser números naturais. Então, a gente pode definir uma função do conjunto dos números naturais nos números naturais. Poderia ser em qualquer outro conjunto no contradomínio, sem problema algum. A gente define uma função do polinomial do primeiro grau, ou função afim, onde o 2000 é o valor fixo, mais 200 por contrato firmado. O contrato seria, então, um número inteiro. Então, perceba que o f de 0, você substitui o 0 no lugar do x, você tem um valor fixo de 2000, que é um ponto. O f de 1, você substitui no x1, fica 200 mais 2000, 2200. E assim sucessivamente. O f de 2 é 2 vezes 200, 400, mais 2000, 2.400. Função afim está associada à progressão aritmética. Veja que tem uma razão aí de 200. É uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 2000 e razão 200. Só que são pontos. E nesse caso, a marcação que a gente vai ter é a alternativa A, que confere com o gabarito oficial. Na venda zero ali do X, ele ganha 2.000 fixo. Se ele vender um ou firmar um contrato, é uma venda de um contrato, 2.200. E assim sucessivamente, gabarito letra A. Ok? Questão 37. No meu entendimento, é uma questão que contém vícios, portanto passível de recurso, porque ela extrapola o conteúdo programático do edital, envolvendo um tema da matemática financeira bastante amplo. Muito bem. É uma questão que envolve 12 parcelas fixas no valor de 440 e depois também ele antecipa ali, ele quer antecipar duas parcelas, pagando a 10ª parcela, antecipando a 11ª e antecipando a 12ª, tratando então de uma questão envolvendo descontos. Então veja a quantidade de temas, habilidades, competências que estão envolvidas nessa questão. Sistema de amortização, que é o sistema francês, com parcelas fixas constantes, mensalmente, no caso da questão, associada à tabela Price. Temos também envolvido aí equivalências de capitais, para que a gente possa deslocar o dinheiro ao longo do tempo. É uma competência e habilidade bastante específica da matemática financeira. Está envolvido aqui um fluxo de caixa, caso você queira desenhar aí as parcelas para fazer as antecipações, mostrando todas as parcelas no determinado prazo.
E os descontos, que podem ser simples ou compostos, não vou entrar no mérito. Existem 4 modalidades de descontos, então isso é da matemática financeira, por isso um tema bastante amplo. No caso da questão especificamente, é um desconto para retornar aos juros que foi cobrado de um determinado período para outro, né? É só simplesmente o retorno, mas estamos diante de um desconto e existem várias modalidades, são 4: desconto simples racional, desconto simples comercial, desconto composto racional, desconto composto comercial, tem as nomenclaturas também por dentro, por fora, enfim. Então perceba a amplitude desse tipo de questão e as habilidades que o candidato precisaria para resolvê-la. Então, nesse caso, se a gente retoma lá o conteúdo programático, a gente vai perceber que está envolvido aí, fiz o print, porcentagem, juros simples e compostos, apenas isso, né? Então, nesse tipo de questão, outras habilidades envolvidas, outros aspectos, outras características mais robustas estão envolvidas. Então, no meu entendimento, essa questão ela é passível de recurso e se você fundamenta muito bem o seu recurso, a probabilidade de anulação é alta. Para enriquecer o nosso recurso, né, a gente já sabe que ela extrapola o conteúdo programático, vamos primeiro resolver a questão, depois a gente dá uma ênfase maior para enriquecer o nosso recurso, a proposta de recurso para a questão 37. Então, nós temos aí 12 parcelas de 404, a primeira parcela paga depois de um mês, e a questão pede a antecipação da 11ª parcela e a 12ª parcela. Então a gente vai utilizar a seguinte situação. A antecipação lá na 10ª parcela vai ser a própria 10ª parcela 404, mais 404 dividido por 1,01, ou seja, para retornar ali, você vai fazer essa equivalência de capitais, que na verdade é a situação contrária aos juros compostos. Mas de fato está envolvido aqui vários aspectos que são bastante amplos, né, da matemática financeira mesmo. E para antecipar a segunda parcela, você faz 404 dividido por 101 elevado ao quadrado. Porque você divide por 101 para retornar para a 11ª parcela e depois divide de novo por 101 para retornar para a 10ª parcela. Você vai para a 11ª e depois para a 10ª. Estamos diante de equivalências de capitais, está aí o desenho do fluxo de caixa. E fazendo essas operações, eu vou ter 404 mais 404 por 1,01, mais 404 por 1,0201. A segunda conta é mais fácil, porque 404 é 4 vezes 101. Como é dividir por 101, vai dar 400. Então é 404 mais 400, já temos 800. E a terceira situação ali é quase próxima de 400. Então, obviamente, a gente tem uma diferença pequena entre a letra A e a letra B, de fato, por isso que essa conta 404 por 1,02 talvez seria a conta um pouquinho mais chata, né, mas dá 396,04, somando tudo, R$ 1.200,04. Esse é o valor de antecipação da 10ª parcela. Se realmente tudo isso que eu mencionei tivesse no conteúdo programático, de fato, o gabarito seria a letra B, confirma com o gabarito oficial. Mas para dar um reforço para essa proposta de recurso nessa questão, vamos mostrar que o conteúdo programático não menciona nada dessas relações e também na questão das referências. Veja, tópico 1, linguagem de conjuntos, tópico 2, conjuntos numéricos, não tem relação com a matemática financeira. No 3, regra de 3, poderia até pensar numa proximidade, mas a situação aqui é bem mais, do exercício da questão é bem mais ampla do que o item 3, de razões e proporções. Então, talvez a gente poderia destacar o item 4, né, envolvendo porcentagem, juros simples e composto. Mas veja, juros simples não tem menção em nenhuma para a questão. Porcentagem, alguma relação pequena. E de juros compostos. O que a gente precisaria ter no conteúdo programático seria a parte que envolve sistema de amortização, a parte que envolve, por exemplo, fluxo de caixa, equivalência de capitais, e não tem isso em momento nenhum no
conteúdo programático. Se a gente for basear também nas referências bibliográficas, mais ainda, a gente percebe que nenhuma dessas 3 obras, ou se a gente tiver uma amplitude de mais obras, já que não foi mencionado os volumes na primeira obra, não foi mencionado o ano nem edição, a gente vai perceber que o conteúdo envolvendo descontos, fluxo de caixa, não estão presentes também nem na referência bibliográfica. Você nem precisa mencioná-la. O que a gente já percebe na extrapolação é do conteúdo programático com o que foi cobrado na questão. Portanto, ela deveria ser anulada. Esperamos que a banca entenda essa situação, desde que você faça um recurso fundamentado, com as suas próprias argumentações, baseada aí, né, nesse material que eu vou deixar disponível para você se apoiar. Ok? Muito bem. Questão 38. Uma questão bastante tranquila, envolvendo porcentagem. Uma maneira de resolvê-la vai ser uma proposta de razão e proporção. Então, trata-se de uma questão envolvendo porcentagem, poderíamos até estar colocando ela também envolvendo razões e proporções, que é o item 3 do conteúdo programático. É uma questão que a gente pode fazer da seguinte forma. O Pedro, ele diz na questão que ele teve um desconto de 30%, então ele pagou pela roupa 105. Então, se ele teve 30% de desconto, ele só pagou 70% da roupa. Esse 70% equivale a 105, ou 105 equivale a 70%. Eu quero descobrir 100%, eu quero descobrir o valor do produto sem desconto. Mas para descobrir 100%, eu poderia fazer uma regrinha de 3. 100% X. Mas vou usar a proporção. Vou dividir 70 por 7, vou encontrar 10%. E aí eu vou dividir 105 por 7. Como dividir 105 por 7 de uma maneira bem simples? Divido 70 por 7, que dá 10. E aí faltou 35 por 7, que dá 5. Então 10 mais 5, 15. Então eu estou dividindo 70% por 7 para achar o 10%, é uma proporção. 105 por 7 vai dar exatamente 15. Se eu já tenho 10%, basta multiplicar por 10, que eu acho 100%. 100% vai ser 10 vezes o 15, 150. Já achei o valor da roupa sem desconto. Agora vamos para o Roberto. Ele quer o valor que o Roberto vai pagar, sendo que ele vai ter um desconto só de 9%. Se o 100% já é 150, se eu calculo 10% de 150 é 15. Basta dividir 150 por 10. 10% do total da roupa, que é 150, é 15. E 1% é a 10ª parte de 10%. Divido 10% por 10 e encontro 1. Divido 15 por 10 e encontro R$ 1,50. Mas eu quero só 9%. Então eu subtraio, eu vou ter 10% menos 1%, 9%. 15 menos 1,50, 13,50. Essa é uma boa maneira de fazer o cálculo mental para as razões e proporções envolvendo porcentagem. Mas como ele quer o valor da roupa, basta a gente fazer os 150, que é o valor sem desconto, menos os 13,50, que é o desconto de 9%. Obviamente você poderia fazer a regrinha de 3. 100% é 150, 9% de desconto X. E aí subtrairia, daria o mesmo resultado, 136,50 centavos. Se eu subtrair 150 de 13,50, 136,50 centavos. Marcaremos a alternativa C. Está também de acordo com o gabarito oficial. Perfeito? Questão 39. Trata-se de uma questão envolvendo razões e proporções também, grandeza direta inversamente proporcionais, regra de 3 simples. Mas vou evitar fazer por regra de 3 simples, vamos utilizar as proporções. Veja, existe um recipiente, né, e nós temos açúcar e água, 200 litros. Só que ele menciona que 25% é de açúcar. Ou seja, 25% de 200, se 50%, que é a metade, é 100 litros, 25% é a metade de 100 litros, ou seja, 50 litros de açúcar. Não vamos preocupar com a densidade, vamos pensar somente nessa proporção do açúcar em litro. É óbvio, se eu transformar isso em gramas, eu vou precisar da densidade. Mas vamos nos ater apenas ao volume. Se 25% de 200 é 50 litros, o que sobra é água, 150 litros. Aí ele quer acrescentar água para reduzir do volume do açúcar, ter uma proporção menor de
20%, em vez de 25%. Então eu vou acrescentar água e a redução do açúcar vai passar a ser 20%, mas aquela proporção do açúcar ali mudou de 25% para 20%, mas o volume de açúcar, que vai estar sendo relacionado com a sua massa mesmo, ele vai ser o mesmo, é o mesmo 50%, porque o açúcar não será retirado nem acrescentado, só vai acrescentar água. Então os 50 que a gente achou antes, a gente mantém. Se 20% é 50 litros, se eu quero 100%, eu quero 5 vezes mais, ou seja, vai ser 5 vezes 50, ou seja, 250. Você poderia usar a regra de 3 também, mas você poderia passar pelo processo de encontrar 10%. 20% é 50 litros, 10% é a metade, vai ser 25 litros. E aí 100% é 10 vezes mais, vai ser 250 litros. Então perceba que agora o volume completo, porque eu estou diante de 100%, é 250. Se eu faço 250 menos os 200 que era o recipiente anterior, eu preciso acrescentar 50 litros de água. Então perceba que eu usei mentalmente as proporções, mas você pode utilizar a regra de 3, o resultado é sempre o mesmo. De acordo com o gabarito oficial, de fato, é a letra C. Precisamos inserir 50 litros de água. Ok? Para finalizar a correção da prova, questão 40, uma questão que envolve estatística, especificamente de média aritmética. Existe uma maneira bem simples para resolver essa questão. Vamos resolver de uma maneira que talvez muitos de vocês resolveram, depois eu vou resolver de uma maneira bem rápida para poder mostrar que o raciocínio lógico é bem interessante quando você está fazendo aí provas com cálculo mental. Veja a solução. Eu tenho 7 candidatos, cuja média é 19. Se eu multiplico esses valores, eu vou ter a soma de todas as idades. Então, 7 vezes 19, basta fazer 7 vezes 20, 140, só que eu tenho que subtrair 7, 133. Essa é a soma de todas as idades. A prova seria, como que eu acho a média agora? Basta fazer 133 dividido por 7. Vamos ter uma média de 19 anos. Muito bem. Só que um desses candidatos com 25 anos de idade se enganou na sala e precisou ser remanejado para a sala correta. E vai entrar um outro de 18. Então, o que vai acontecer? Eu vou subtrair 25 do 133 e vou somar 18. Eu vou ter uma soma nova de todas as pessoas que estão lá, que continua sendo 7, mas houve uma substituição. A nova soma é 126. Para calcular a média dessa nova situação, basta fazer o total dessa soma 126 e dividir por 7. Como dividir 126 por 7? Se eu dividir 70 por 7, já vai dar 10. Então, dividir 70. Falta dividir agora, o que falta para dividir agora são os 56 por 7. Faltam 8. Então, 10 mais 8, 18. Perceba que antes a média era 19 e agora ela passa a ser 18. Diminuiu 1 nessa média, diminuiu 1 ano. Mas olha que solução bem mais simples de resolver quando a gente vai tratar, ao invés de calcular a nova média, calcular a variação dessa média. Ou seja, uma solução alternativa. Como eu tenho um aluno que tem 18, que vai ficar na situação da sala, e o que tinha 25 vai sair, a diferença entre as idades vai ser 7, ou seja, vai ter 7 anos a menos. Se é 7 anos a menos, a variação da média vai ser esses menos 7 dividido por 7. Poderia até usar o valor positivo. Então perceba que está dando uma diferença de 1. 7 dividido por 7 é 1. Ou seja, uma redução de 1 ano nessa média. Então veja uma solução bem prática, já que ele quer uma relação de comparação não da média nova com a média anterior. Até quer essa relação, mas ele quer a diferença, ou seja, ele quer a variação dessa média. E aí, nesse caso, é 1 ano, marcaremos a alternativa D de data. Está também de acordo com o gabarito oficial da FUMAC. Com isso, a gente finaliza a solução dessas 10 questões
e também abordamos aí duas questões passíveis de recurso, mas volto a reforçar. Quando uma questão é passível de recurso, quando você tem uma fundamentação argumentativa para ela, não significa que ela será anulada. Depende de vários fatores. Um dos fatores importantes é a sua argumentação nesse recurso. Você tem que fazer um recurso muito bem fundamentado, buscando as referências. E a outra parte é a parte da banca. A banca também tem que admitir que o seu recurso foi muito bem fundamentado ou se o seu recurso não foi fundamentado. Então, passa por esse processo. E a expectativa é que quem errou essas duas questões ou por um descuido, tente aí promover um recurso, né, dessa proposta que eu vou deixar na descrição desse vídeo, para que você possa ter bom êxito aí para anulação dessas questões. Você que acertou, obviamente, você não está preocupado com o recurso, já que o intuito dessa apresentação é ajudar todos que participaram desse concurso. Perfeito? Finalizamos então essa apresentação, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.